Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? É muito bom mais uma vez nós estarmos conectados para juntos nesse momento pensarmos na palavra do Senhor. Eu quero desde já agradecer a sua participação e dizer para você que está conectado, no nosso canal, se você ainda não fez a sua inscrição, faça isso, se inscreva no nosso canal, ativa aí o sininho, deixa também o seu like, porque tudo isso vai contribuir para a divulgação da palavra do Senhor, do trabalho que nós estamos realizando. Eu quero também dar uma dica para você, aproveita esse momento e compartilha com os teus contatos essa transmissão, porque é uma maneira de você fazer chegar a palavra do Senhor até essa pessoa que você tanto ama. Aproveita, faz isso através das redes sociais, porque isso vai, com toda certeza, não só abençoar a sua vida, mas também poder abençoar a vida do seu familiar, tá bom? Hoje eu quero aproveitar essa oportunidade para trazer um tema aqui muito importante, a importância do culto doméstico. Você sabe o que significa um culto doméstico? Você sabe como realiza um culto doméstico? Além disso, você pratica o culto doméstico? Você e sua família estão acostumados a separar um momento da vida de vocês, a rotina de vocês, para que vocês então se dediquem, a estudar a palavra, a compartilhar daquilo que o Senhor está fazendo no coração de vocês e orar uns pelos outros? Nos próximos minutos eu quero trazer sobre a importância desse momento, que faz toda a diferença não só na nossa família, mas que pode também nos ajudar a construir um legado, a respeito do reino de Deus na nossa história. A palavra do Senhor diz isso em Deuteronômio, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1. A palavra diz assim: Estes são os mandamentos, os estatutos e os preceitos do Senhor teu Deus, que mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisse na terra ao qual estás indo para possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que hoje eu te ordeno, tu, teu filho e os filhos dos teus filhos, todos os dias da tua vida, e para que os teus dias se prolonguem. Ó Israel, ouve e tem cuidado de guardá-los, para que vivas bem e te multipliques muitos sobre a terra, que mana leite e mel, como o Senhor, Deus dos teus pais, te prometeu. A partir do versículo 4, a palavra de Deus diz assim, do capítulo 6 de Deuteronômio: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão e com faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Queridos, nesse capítulo aqui nós encontramos a base para o desenvolvimento espiritual do povo do Senhor. No momento em que antecede aqui a entrada do povo de Deus na terra prometida, o Senhor traz essa palavra a Moisés e Moisés então transmite ao povo de Israel, dizendo: olha, nesse momento que nós estamos para viver a promessa que o Senhor deu aos nossos pais, aos nossos antepassados, o Senhor traz à nossa memória isso, que o que nós aprendemos a respeito do Senhor, o que nós ouvimos a respeito daquilo que Deus fez na história do nosso povo, e não só ouvimos, mas que nós também com os nossos olhos podemos contemplar, nós vamos transmitir isso aos nossos filhos. Os ensinamentos, a lei do Senhor, Moisés traz aqui a responsabilidade dos pais ensinarem os seus filhos a respeito daquilo que era a vontade de Deus. E aqui, queridos, nós temos uma base muito importante a respeito da formação espiritual. Quando nós pensamos no culto doméstico, nós estamos nos referindo a esse tempo, a esse espaço que nós separamos dentro da nossa agenda para falar a respeito das verdades de Deus aos nossos familiares. Essa prática, infelizmente, tem sido deixada de lado nos dias atuais. E no momento desse de isolamento social, quando nós nos voltamos para a nossa casa, é muito importante que nós aproveitemos esse momento para resgatar esse aspecto tão importante da vida com Deus. O momento em que nós separamos esse tempo, nos deixamos desligando de todas essas atividades que realizamos externas e separamos um momento para que nós possamos nos dedicar a ouvir a verdade de Deus e compartilhá-la no âmbito da nossa casa. Eu quero aproveitar esse momento e trazer aqui para você
3 aspectos importantíssimos a respeito do culto doméstico. Primeiro, o que é o culto doméstico? No segundo lugar, nós vamos pensar no porquê realizar o culto doméstico. E daí, no final, o terceiro aspecto aqui, nós falaremos a respeito de como podemos realizar o culto doméstico. Quando nós olhamos para a história do povo de Deus, nós vamos observar isso, que era responsabilidade dos pais educarem os seus filhos a respeito dos caminhos do Senhor. Essa educação acontecia dentro de casa. No Antigo Testamento nós vemos isso acontecendo. Lemos agora há pouco o texto de Deuteronômio, mas se nós avançarmos um pouquinho e formos até o livro de Josué, quando chega o final do período de conquista, Josué, no capítulo 24 do seu livro, chama os anciãos, já Josué no final da sua vida, ele diz isso: olha, vocês vão decidir o que vocês vão fazer da vida de vocês, se vocês vão servir o Deus dos nossos pais, ou se vocês vão servir os deuses dessas terras que nós conquistamos. Mas Josué faz um compromisso com o povo diante de Deus, dizendo: mas eu quero dizer uma coisa para vocês, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. O que nós percebemos aqui é Josué mais uma vez chamando a atenção do povo para que as famílias pudessem a cada dia levar em consideração a palavra do Senhor. Se você avançar e for no Salmo de número 78, é essa a ideia, o Salmo de Asaf, tão famoso Salmo de Asaf. Asaf vai dizer isso: olha, aquilo que nós ouvimos dos nossos pais, aquilo que nos contaram os nossos avós, nós não encobriremos das futuras gerações. Nós vamos transmitir isso. Nós falaremos dos feitos do Senhor, do amor do Senhor pela nossa vida. E quando nós pensamos no culto doméstico, nós estamos nos referindo a esse espaço. Um espaço quando nós paramos a nossa agenda para falarmos a respeito da vontade do Senhor aplicada à nossa família. Infelizmente, quero atentá-lo para essa situação. Muitos acham que é responsabilidade da igreja. Embora a igreja ocupe um papel tão importante de falar a respeito das verdades do Senhor, ela que deve proclamar a palavra do Senhor, essa responsabilidade não é só dentro da igreja. Dentro da nossa casa, nós, como pais principalmente, precisamos assumir este lugar para ensinar os nossos filhos a respeito do caminho do Senhor. E como eu disse para você, nós vamos observar o que é o culto doméstico. Algumas pessoas dizem o seguinte: culto doméstico é um momento especial separado para adoração a Deus no ambiente familiar. Também pode ser chamado de culto da família. É o momento em que nós paramos e nós nos dedicamos a conversar, a aplicar as verdades da palavra de Deus na nossa vida. Quando a gente olha para a história da igreja, nós vamos perceber isso, que nos momentos em que a igreja cresceu na sua relevância na sociedade, foram momentos onde ela levou muito a sério essa prática do culto doméstico. As pessoas não só esperavam um dia da semana para adorar ao Senhor, pelo contrário, elas se dedicavam todos os dias a estudar a palavra e aplicar essa palavra às suas próprias vidas. Para os puritanos, a família, por exemplo, era algo muito importante. E nós lemos na história o seguinte: a família é o seminário da igreja e do Estado. E se os filhos não forem bem instruídos ali, todas as outras coisas fracassarão. Mantenha o governo de Deus em seu lar. Famílias santas têm de ser os principais preservadores dos interesses do cristianismo no mundo. Os puritanos tinham essa prática e eles levavam muito a sério essa questão do culto doméstico ou culto familiar. Eles separavam um tempo para aplicar então as verdades do Senhor, se dedicar à adoração dentro de casa. E talvez você pensando nisso, você fique falando assim: puxa, pastor, mas como fazer isso? Eu não conheço toda a palavra de Deus. Será que é possível eu ensinar os meus filhos a respeito de verdades que talvez ainda eu não sei? Se o nosso coração se dedicar a estudar a palavra e aplicá-la na nossa vida, nós nos tornaremos um referencial para os nossos filhos. E é nesse momento que a graça do Senhor nos alcança. É onde nós teremos êxito, porque o próprio Espírito do Senhor nos ajuda a transmitir essa palavra com ênfase, com ousadia, com autoridade que a própria palavra tem para transformar a vida dos nossos filhos. O que é então o culto doméstico? O culto doméstico é esse espaço onde a família separa um tempo para se dedicar ao estudo da palavra, à oração e adoração. Eu quero dar para você agora alguns motivos por que realizar o culto doméstico. E eu separei aqui estudando 5 motivos para isso. O primeiro deles é esse: por que eu devo realizar o culto doméstico? Deus deve ser adorado no contexto familiar. Esse é o primeiro objetivo, a primeira razão
de nós realizarmos um culto doméstico. O Senhor Deus deve ser adorado e honrado em todos os aspectos da nossa vida e principalmente dentro da família. Se nós pensarmos que a família foi uma instituição divina, logo nós chegaremos a essa conclusão, que a nossa família existe para glorificar a Deus. Então nós separamos esse espaço e praticamos o culto doméstico porque dentro da nossa família nós estamos dizendo isso para todos os nossos familiares. Deus deve ser honrado e adorado. Ele ocupa o primeiro lugar, não só das nossas vidas, mas principalmente da nossa família. A segunda razão por que realizar um culto doméstico é essa. É uma excelente oportunidade de comunicar o Evangelho aos nossos familiares. Às vezes nós nos preocupamos com a salvação dos nossos filhos ou dos nossos entes queridos e nós ficamos pensando, puxa vida, o que eu posso fazer para que as verdades do Evangelho alcance o coração dessa pessoa que eu tanto amo? O culto doméstico é uma excelente oportunidade. Por quê? Porque é um ambiente propício, onde você vai propagar a palavra do Senhor. Você vai poder falar a respeito da palavra do Senhor de uma forma muito direta. E quando essa palavra é aplicada ao cotidiano da nossa vida, essa palavra se torna viva, ela se torna eficaz, ela se torna relevante para aquele que está ouvindo. Como pai, eu vejo isso. Muitas vezes os meus filhos têm essa oportunidade, de conhecer a palavra a partir dos momentos que nós vivenciamos de família. Quantas vezes, diante de circunstâncias, sejam elas difíceis ou sejam elas circunstâncias de alegria, nós podemos dizer, olha, tudo isso que está acontecendo, nós enxergamos a soberania de Deus dessa maneira. Aquela palavra, entendeu, cria vida e com isso nós estamos plantando, comunicando as verdades do Evangelho. Nós estamos plantando a palavra de Deus no coração dos nossos familiares. A terceira razão por que realizar o culto doméstico é essa. É uma forma de aplicarmos as verdades bíblicas ao cotidiano da família. Sabe, é quando a palavra do Senhor, ela tem esse poder de saltar das páginas bíblicas e elas serem aplicadas no cotidiano da nossa vida. Você torna aquilo relevante. Muitos filhos pensam o seguinte, que quando nós sonhamos ou pensamos ou estamos diante da Bíblia, a Bíblia é algo que deve ser observado e respeitado só no âmbito da igreja. Isso não é verdade. Na verdade, a palavra do Senhor deve ser respeitada e aplicada todos os dias da nossa vida. Como Deuteronômio disse, quando Moisés transmite essa orientação para o povo, olha, nós vamos falar da palavra do Senhor, nós vamos falar da lei do Senhor, nós vamos ensinar os nossos filhos em todos os momentos. Então, quando nós praticamos o culto doméstico, nós temos essa oportunidade de aplicar essas verdades no cotidiano da nossa família. A quarta razão que eu quero dar para você do porquê realizar o culto doméstico é essa. O culto doméstico nos prepara para a adoração pública. Estava lendo essa semana a respeito do culto doméstico aplicado nas igrejas do século 17, 18 e 19. Em alguns concílios realizados pela igreja, principalmente na Europa, ficou muito claro que em os momentos de dificuldade da igreja era porque essa prática do culto doméstico deixava de ser observada dentro dos lares. Quando nós não praticamos o culto doméstico, quando nós só adoramos o Senhor apenas um dia da semana, o nosso culto se torna pobre, ele se torna simples, ele deixa de ser profundo. Agora, quando nós praticamos a adoração 6 dias por semana, quando nós chegamos ao nosso culto público, aquilo tem vida, aquilo faz parte de nós. Você está conectado com o Senhor todos os dias da sua vida. Por isso, eu quero desafiá-lo, Você, principalmente, que tem dificuldade de levar o seu filho à igreja e que ele talvez entenda a importância do culto público. Comece plantando a importância para ele dentro do culto doméstico. São os dias que nós vivemos. Nós temos a oportunidade de sentar e conversar com ele. Olha, nós estudamos a palavra, nós oramos a palavra, nós adoramos a Deus, porque Ele é tudo na nossa vida. Quando você chega para a adoração pública, o culto público, aquilo tem vida. Então, na verdade, aqui mais uma razão é que o culto doméstico nos prepara para essa adoração pública. E uma quinta razão que eu quero deixar com você é essa. É uma maneira eficaz de construirmos um legado de uma família que vive para honrar o Senhor. Quando eu olho para o Salmo de número 78, eu vejo isso, Asaf dizendo assim, olha, nós vamos contar para as futuras gerações, para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, ou seja, os nossos netos. O que eu vejo aqui, queridos, é essa graça que nós podemos encontrar em Deus de construir não só um relacionamento pessoal com o Senhor, mas deixarmos um legado para a nossa família. Quero dar uma palavra para você, pai. Você tem uma grande responsabilidade
Não só de construir a sua caminhada com Deus, mas de deixar um legado para os seus familiares. Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer uma visita para um senhor que é presbítero de uma igreja, numa outra cidade, me convidou para passar uns dias na sua casa. E uma das coisas que me chamou muita atenção foi que logo de manhã, quando nós acordamos, nós estávamos diante de uma mesa, um café bem arrumada, bem organizada, e ali eles estavam se dedicando a ouvir a palavra do Senhor, a orar e a buscar a vontade de Deus, logo naqueles primeiros momentos do dia. Eu fiquei pensando como pastor, será que é porque eu estou aqui? Será que é porque eu vim participar desse momento aqui, que essa família fez isso? Mais tarde, conversando com um dos familiares daquele amado irmão, um irmão muito querido, um daqueles familiares estava dizendo assim, olha, desde que eu me lembro quando criança, todos os dias, eu vi o meu pai fazendo isso e participando desse momento. Dentro da nossa casa, dentro da nossa família, desde quando eu era criança, nós tínhamos essa prática. O meu pai sempre separava os primeiros momentos do dia para nós nos dedicarmos às coisas do Senhor. E aquilo para mim foi motivo de muita alegria e de muito aprendizado. E nós devemos, de fato, construir a nossa família, deixando um legado para os nossos familiares, preservando essa importante ferramenta que é o culto doméstico. 5 razões que eu deixei para você. E agora, diante de tudo isso, eu quero finalizar essa palavra falando como fazer. Porque se nós, por um lado, falamos o que é o culto doméstico, que é essa reunião que nós realizamos em família, dentro da nossa casa, nós buscamos ao Senhor. Se nós já demos as razões por que nós devemos realizar o culto doméstico, talvez nesse momento você fale, mas pastor, como que eu vou fazer isso? Eu não sei cantar, eu não toco nenhum instrumento, eu não conheço a Bíblia a profundo, como que eu posso fazer isso? Você vai ver que é bem mais simples do que talvez nós possamos imaginar. Quando nós pensamos em como fazer o culto doméstico, nós podemos ser muito criativos. Existem muitas maneiras e muitas ferramentas de como nós podemos aplicar o culto doméstico dentro da nossa família. Mas eu quero deixar para você 3 partes essenciais. Em primeiro lugar, queridos, o culto doméstico precisa vir acompanhado de um período de adoração. Em outras palavras, é aquele momento que você vai louvar a Deus. E uma das maneiras que nós conhecemos bem prática de nós fazermos isso é cantando. Por isso, quando você se reunir com a sua família e falar assim, olha, agora nós vamos realizar o nosso culto familiar ou culto doméstico, separe um tempo para que vocês cantem, para que vocês louvem ao Senhor. Pastor, eu não sei cantar. Talvez na sua família, quem sabe até um filho seu saiba tocar no instrumento. É naquele momento que você vai incumbir ele de dizer, olha, vem para cá, pega lá o seu instrumento, seu violão, seu teclado, ou o que ele sabe tocar, que nós vamos louvar ao Senhor. Dê essa oportunidade. E ao escolher as músicas, escolham músicas que sejam conhecidas dos seus familiares. E se em tudo, de repente na tua família, não tiver ninguém que toque, ou que cante, ou que tenha essa habilidade, hoje nós temos muitas ferramentas. Você pode acessar hoje através do smartphone, através de uma Smart TV, através de um aparelho, ou tantas ferramentas, você pode colocar um louvor ali e naquele momento, junto com aquele instrumento tocando, aquele aparelho tocando aquele louvor, você pode se dedicar a louvar ao Senhor. Depois disso, é muito importante que dentro do nosso culto familiar também tenha um período de leitura bíblica. Você pode fazer a leitura bíblica seguida de uma explicação ou não, ou às vezes só a aplicação daquelas verdades na nossa vida, mas eu chamo a tua atenção para um cuidado. Quando você fizer isso, não use desse momento para trazer culpa para o coração das pessoas. Tudo isso deve ser feito debaixo de um ambiente de graça. Então, no momento em que você compartilhar a palavra, deixe que a palavra de Deus fale por ela, que ela possa ser aplicada nos corações através de uma ação direta do Espírito Santo e que naquele momento seja um momento, se for conduzido, para que vocês peçam perdão uns aos outros, para que vocês estimulem uns aos outros, encorajem uns aos outros, deixe uma palavra de bênção, deixe uma palavra de incentivo. A palavra de Deus, ela precisa fazer parte. Talvez você possa pensar, puxa pastor, mas eu não tenho facilidade para isso. Você pode escolher um bom devocional. E no momento em que você for compartilhar a palavra, faça a leitura desse devocional. Você pode fazer um rodízio, cada dia uma pessoa lê parte desses devocionais que tantos hoje podem acrescentar na nossa caminhada com o Senhor. E uma terceira parte aqui, depois do período de adoração, da leitura bíblica, nós precisamos nos dedicar à oração. A oração precisa ser parte fundamental também das nossas reuniões. E é nesse momento que nós podemos deixar uma palavra de encorajamento, é nesse momento que nós podemos orar uns pelos outros, é nesse momento que nós temos a oportunidade como família de nos reunir e de pedir perdão pelos nossos pecados,
É nesse momento que nós podemos nos reunir como família, interceder pela igreja, interceder pela nossa cidade, pelo nosso estado e também pela nossa nação. Como cristãos, nós temos essa responsabilidade. O culto do Senhor, o culto doméstico, ele pode ser aplicado a partir dessas 3 ações. Você se dedicar a um período de adoração, um período de leitura bíblica, e pregação da palavra, e depois esse período tão importante que é o período da oração. Pastor, precisa seguir essa ordem? Não necessariamente. Você pode aplicar da forma como você quiser essas 3 partes, mas é importante que pelo menos essas 3 partes a tua reunião ela tenha. Quando acontece isso, queridos, eu tenho convicção de que o Senhor nos ajudará a crescer nas verdades eternas. E nós poderemos ver filhos crescendo, cheios da graça e do conhecimento do nosso Deus. A importância do culto doméstico. Eu quero nesse momento desafiá-lo para que você separe um tempo nesses próximos dias e se dedique. Olha que oportunidade nós estamos vivendo como nação. Esse momento de isolamento social, que por causa de um vírus, a nossa sociedade ela está tão assustada que nós estamos vivendo isso dentro das nossas casas, esperando com expectativa o que vai acontecer. Diante de tantas especulações, de tantos interesses por parte hoje das nossas autoridades com relação a tudo aquilo que está acontecendo, eu quero desafiá-lo a isso, encorajá-lo ao mesmo momento para que você se dedique, resgate, possa aplicar a importante ferramenta que é o culto doméstico, o culto da família, o momento em que nós separamos dentro da nossa agenda para nos dedicarmos às coisas do Senhor. Você pode ser breve, você pode ser simples, você pode fazer de acordo com aquilo que o Senhor tem confiado ao teu coração, que Deus vai te dar graça. Não se preocupe, entendeu? É importante que você seja simples, é importante que você faça tudo de uma forma objetiva. Essa semana nós colocamos através das redes sociais algumas dicas nesse sentido, mas é importante que você faça. Eu creio que é na prática e no desenvolvimento dessas atividades que nós vamos alcançar graça diante do Senhor. Eu quero desafiá-lo nesses próximos dias de você separar um tempo. Separe um tempo para você cantar louvores ao Senhor. Separe um tempo breve para que você leia um salmo ou leia um texto da palavra de Deus que chama a tua atenção e compartilha isso com os teus familiares. E separe um tempo para oração. Quem sabe nesse momento de oração você pode deixar um pedido com cada familiar seu, cada pessoa que vive aí com você, para que vocês possam então colocar diante de Deus essa enorme oportunidade que nós temos. Quando nós olhamos para a história do povo de Deus, nós vemos isso, que todo o processo, quando a sociedade caminhava segundo a vontade de Deus, ela começava dentro de casa. Agora, quando as verdades eternas deixavam de ser aplicadas dentro da casa, era só uma questão de tempo para que depois a nação se desviasse dos caminhos do Senhor. Por isso eu encorajo você, nesses dias, nós precisamos resgatar a importância do culto doméstico. Nos próximos dias nós vamos disponibilizar também para você, através das nossas redes sociais, alguns roteiros que vão te ajudar a aplicar o culto doméstico no âmbito da tua casa. Mas desde já eu desafio você, separe um tempo, amanhã, quando você acordar ou no momento do seu dia, falei agora que eu vou reunir a minha família aqui ao redor de uma mesa, na minha sala onde eu me reúno com os meus familiares, um lugar aqui onde nós temos um certo conforto e privacidade, que nós vamos falar a respeito das verdades do Senhor. Lembre de você promover isso debaixo de um ambiente de graça, de um ambiente de amor, de carinho, de afeto. Eu tenho certeza que Deus vai fazer com que esse momento seja um momento sublime e você experimentará grandes feitos do Senhor sobre a sua vida. Tá certo? Eu quero orar com você e antes de orar, desafio você a chamar todos os seus familiares, se colocarem diante de Deus, pedindo para que o Senhor os ajude e que vocês façam um compromisso hoje diante do Senhor, de dizer, olha, nós vamos a partir de hoje colocar em prática isso dentro da nossa casa. Nós vamos separar um tempo da nossa vida, da nossa agenda e vamos aproveitar isso agora, para que a gente pratique o culto doméstico. Você, pai, mãe, que está aí dentro de casa nesse momento, assuma esse compromisso. Pastor, os meus filhos são pequenos, peça a graça do Senhor, sabedoria, destreza, você vai conseguir. E quanto mais cedo você começar semeando a palavra de Deus no coração dos teus filhos, mais resultados você poderá alcançar. Faça isso debaixo da graça do Senhor e grandes milagres vão acontecer.
Vamos orar? Pai querido, eu te agradeço, ó Pai, por esta vida, por esta família, por toda a tua igreja, meu Deus, que vive esse tempo agora, mesmo diante de tantos desafios, nós sabemos que podemos confiar no Senhor. Te agradeço porque os teus filhos continuam unidos. E eu quero nesse momento, Pai Santo, clamar o favor do Senhor, que os nossos lares sejam avivados pela tua palavra. Que os nossos lares, meu Deus, possam ser lugares aonde um altar de adoração, de pregação da tua palavra, de oração seja levantado. Alcança, meu Deus, todos os nossos familiares. Eu intercedo, meu Deus, por esta casa, onde talvez um ou outro membro, Pai Santo, Deus, conhece o Senhor e boa parte ainda não te conhece. Que esse momento, meu Deus, seja um momento onde a tua palavra seja pregada, Pai, com grande ousadia, com grande amor, e que todas as barreiras sejam quebradas em nome de Jesus. Que nós possamos ver, meu Deus, os nossos lares sendo avivados, a nossa igreja sendo avivada e, consequentemente, a nossa sociedade sendo transformada. Eu, como pastor, nesse momento, oro pelos teus filhos e eu os abençoo em nome de Jesus. Que todas as famílias, meu Deus, que estão nesse momento sendo alcançadas através, Pai, dessa transmissão, elas possam ser impactadas pela tua presença e desafiadas pelo Senhor a colocar em prática, Pai, o culto doméstico ou o culto familiar. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Mais uma vez eu quero agradecer a sua participação e quero deixar para você aqui mais uma vez um convite. Amanhã, às 20 horas, nós teremos a celebração Juventude Betel. Não é uma celebração só para jovens e adolescentes, você também pode participar com a sua família. Então esteja conectado conosco. A partir das 20 horas nós estaremos transmitindo, a nossa celebração. Faremos isso online, porque infelizmente ainda nós não podemos estar reunidos, precisamos respeitar aí esse isolamento social, mas cremos que daqui a pouco tudo isso vai passar, nós estaremos juntos novamente. Mas nós não vamos perder a oportunidade de celebrar. Então amanhã nós teremos um período de louvor, nós pregaremos a palavra e eu convido você a estar conectado conosco. No domingo, nós temos 3 transmissões, às 9 horas da manhã, às 17 horas, uma transmissão para as crianças e depois às 19h30. Esteja se organizando para que nesse final de semana você aproveite esses momentos, e compartilhe aí a palavra do Senhor com todos os seus familiares, tá bom? Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.